Já estamos. Anália entrou. Já entrou. Boa noite, Anália. Boa noite. Vamos lá, a galera vai entrando. A gente entra sempre 22 horas em ponto. Yes. E a gente espera um minutinho pro pessoal chegar, né? Isso. Só um segundinho. Já vamos ajustando aqui. Já tá gravando no mobizen. Tá tudo certo. Vamos escrever aqui um comentário para fixar. Seu tempo. Tá sei. Galera vai chegando aí, muito boa noite. Estamos só com a Anália, a galera sempre chega mais ao finalzinho e perde a melhor parte, que é a leitura da palavra. Sim. Acontece. Mas a gente disse lá no primeiro dia, né? No dia primeiro mesmo. Que independentemente de quantas pessoas estivessem, a Anália chegou, a gente estaria aqui. Com uma, com duas pessoas, porque a palavra do Senhor já disse que onde duas ou mais pessoas estiverem reunidas em nome dele, ali ele estaria. Então, Anália. Boa noite. Boa noite, querida. Olha, quarta-feira, você está aqui com a gente, hein? A Anália vai participar com a gente na quarta-feira aqui. 2:02. Vamos lá, marido? Vamos começar com a nossa oração, leitura da palavra, e daqui a pouquinho o pessoal vai chegando aos poucos. Isso mesmo. A Naya e a Anália estão aqui com a gente, o Augusto também, que acabou de chegar. Faça a oração aí, a gente vai orar também, tá bom? Apresente seu dia, esse tempo ao Senhor. Peça a Ele que envie o Espírito Santo, tá? Para estar conosco nesse momento. Senhor Deus, Pai querido, Pai amado, nós te agradecemos, Senhor, por ter nos abençoado com a vida, por estarmos vivos até este momento, ó Pai, pelo nosso acordar, e que o Senhor nos abençoe para que possamos dormir também. Senhor, muito obrigado por tudo, pela nossa vida, pela nossa família, pelos nossos amigos, por podermos ter tido alimento na nossa mesa, Senhor Deus, por termos um trabalho. Pai amado, que o Senhor envie o Teu Espírito Santo hoje aqui para a gente, nesse momento, que Ele possa abrir o nosso entendimento, encher o nosso coração, e que nós possamos transbordar mais e mais e mais na vida das pessoas, meu Deus. Que possamos levar o Teu Evangelho, a Tua Palavra para mais pessoas. Senhor Deus, muito obrigado por tudo isso. É o que nós te pedimos e agradecemos no nome do Teu Filho Jesus Cristo. Amém. Amém. Então, hoje, dia 11, Provérbios 11. Vamos lá? Hoje é dia 11 ou 10? Dia 10. Dia 10, dia 10, Provérbios 10. Provérbios 10, Eu já estou lá na manhã. Vamos lá? Embora. Provérbios 10. O justo em contraste com o perverso. Provérbio de Salomão. O filho sábio alegra a seu pai, mas o filho insensato é a tristeza de sua mãe. Os tesouros da impiedade de nada aproveitam, mas a justiça livra da morte. O Senhor não deixa de ter fome o justo, mas rechaça a avidez dos perversos. O que trabalha com mão remissa empobrece, mas a mão dos diligentes vem a enriquecer-se. O que ajunta no verão é filho sábio, mas o que dorme na cega é filho que envergonha. Sobre a cabeça do justo há bênçãos, mas na boca dos perversos mora a violência. A memória do justo é abençoada, mas o nome dos perversos cai em podridão. O sábio de coração aceita os mandamentos, mas o insensato de lábios vem a arruinar-se. Quem anda em integridade anda seguro, mas o que perverte os seus caminhos será conhecido. O que acena com os olhos traz desgosto, e o insensato de lábios vem a arruinar-se. A boca do justo é manancial de vida, mas a boca dos perversos mora a violência. O ódio excita contendas, mas o amor cobre todas as transgressões.
Nos lábios do prudente se acha sabedoria, mas a vara é para as costas do falto de senso. Os sábios entesouram conhecimento, mas a boca do nécio é uma ruína iminente. Os bens do rico são a sua cidade forte, a pobreza dos pobres é a sua ruína. Vale ressaltar aqui, meu amor, que quando fala pobreza aqui, não está falando de falta de dinheiro, né? Está falando falando da improdutividade, né? É a pobreza de espírito. É a pobreza de espírito, né? Que leva à improdutividade, certo? A pobreza dos pobres é a sua ruína. A improdutividade dos pobres, a improdutividade dos improdutivos é a sua ruína. A obra do justo conduz à vida e o rendimento do perverso ao pecado. O caminho para a vida é de quem guarda o ensino, mas o que abandona a repreensão anda errado. O que retém o ódio é de lábios falsos, e o que difama é insensato. No muito falar não falta transgressão, mas o que modera os lábios é prudente. Prata escolhida é a língua do justo, mas o coração dos perversos vale muito pouco. Os lábios do justo apacentam a muitos, mas por falta de senso morrem os tolos. A bênção do Senhor enriquece, e com ela ele não traz desgosto. Para o insensato, praticar a maldade é divertimento. Para o homem inteligente, o ser sábio. Aquilo que teme o perverso, isso lhe sobrevém, mas o anelo dos justos, Deus o cumpre. Como passa a tempestade, assim desaparece o perverso, mas o justo tem perpétuo fundamento. Como o vinagre para os dentes é fumaça e fumaça para os olhos, assim é o preguiçoso para aqueles que o mandam. O temor do Senhor prolonga os dias de vida, mas os anos dos perversos serão abreviados. A esperança dos justos é alegria, mas a expectação dos perversos perecerá. O caminho do Senhor é fortaleza para os íntegros, mas ruína aos que praticam a iniquidade. O justo jamais será abalado, mas os perversos não habitarão a terra. A boca do justo produz sabedoria, mas a língua da perversidade será desarraigada. Os lábios dos justos sabem o que agrada, mas a boca dos perversos somente o mal. Isso, acabou. O tempo todo, capítulo 10 de Provérbios. Só ver quem entrou aqui mais com a gente. Cheruquinha tá aqui, Manuel, Sueli. Simbora então. Gente, então esse capítulo 10 de Provérbios, olha quanta sabedoria, né? Ele está falando dos justos, dos iníquos, né? Como é bom ser justo, ter um olhar justo. Os justos são justificados pelo Senhor, os justos estão debaixo das bênçãos do Senhor, debaixo das mãos poderosas do Senhor, enquanto os perversos se alegram com o mal, e com o mal eles serão feridos, né? Com certeza. Aqui esse versículo me chama a atenção, o 11, esse capítulo, né, o versículo 11 diz assim: a boca de um homem justo é fonte de vida, mas a violência cobre a boca dos perversos. Então, a boca de um homem justo é fonte de vida. Por isso a gente deve vigiar muito nas coisas que a gente fala, né? Que da nossa boca saiam palavras de edificação, palavras de bênçãos para as pessoas, palavras que exultam o Senhor, que exaltam o nome do Senhor, que glorifique, que louve o nome do Senhor, né? E que a nossa boca seja limpa pelo poder que há no nome de Jesus, que a gente se atenha a falar coisas boas e que quando o nosso coração ou a nossa mente tiver algo de ruim, algum esgoto para jogar para fora, que a gente consiga não fazer isso, né? Que a gente consiga lembrar desse versículo aqui e pensar que da boca do justo saem palavras que edificam a vida das pessoas. Amém? Comentar, amor? Tá sempre falando isso, né? Como fala aqui no 13, nos lábios do prudente se acha sabedoria, mas a vara é para as costas do falto de senso, certo? E quando fala também que
os tolos, até um tolo, se ele fica calado, ele se passa por prudente, né? Prudente, por sábio. Por sábio. Então, é aquela questão, às vezes o silêncio, ele é importante. Exatamente. O sábio, ele é silente. Né? O sábio, ele vê, ele ouve, observa, e ele nem sempre vai falar o que ele está pensando. Ele sabe o que falar, Sabe a o que hora falar, de falar, e para quem falar. a maneira de falar, maneira de falar. É muito importante. Igual a gente viu antes, né, que às vezes a repreensão para um sábio é entendimento, é conhecimento, é bênção. Mas a repreensão para um tolo é como se fosse uma afronta. Né? Isso é muito, muito profundo. O tolo não aceita a repreensão. Não né? aceita. E a própria palavra do Senhor diz que Deus corrige quem Ele ama. Né? Ele repreende e o sábio aceita essa repreensão. Então, gente, eu espero que vocês estejam aí com a Bíblia de vocês abertinha aí, tá? Em Provérbios 10, acompanhando aqui. Quem não pegou a Bíblia ainda, todos os dias às 10 horas nós vamos estar aqui ao vivo. Então, pega a sua Bíblia, pega caneta e papel para a gente anotar algumas coisas que são importantes e das quais a gente vai falar. Bom, ontem eu comentei que a gente ia falar hoje sobre os bloqueios que a gente... nossa, hoje eu tô, o cabelinho tá que tá. Amém. Tá linda. Sobre os bloqueios, né? A gente falou ontem sobre a criação de filhos, com a participação do Ricardinho e da Jaqueline aqui, em função de ser o Dia dos Pais. A gente deu início a uma semana em que vamos falar muito sobre a família, a importância da família, a importância de a sua família servir ao Senhor, como é bom a nossa família estar na presença de Deus. E aí a gente ia falar sobre esses bloqueios, porque os maiores bloqueadores de mente, infelizmente a ciência aponta que são os pais e os professores. Quando na nossa infância a gente é muito, muito bloqueado pelas coisas que a gente ouve, pelo que fazem com a gente, né? E como eu disse, nem sempre é por maldade. Mas esse assunto a gente vai deixar para amanhã, porque na quarta-feira a gente vai ter participação especial da Anália Calista. Ela vai estar aqui com a gente para falar desse tema também, de ser cristão, da importância, né, de como, um pouquinho da história dela. A Anália já escreveu vários livros, ela tem um projeto lindo, maravilhoso, ela vai ter a oportunidade de contar um pouquinho para vocês. E aí esse assunto de bloqueio a gente vai deixar para amanhã, por quê? Hoje no fim da tarde eu fui fazer uma caminhada no calçadão, e eu gosto muito de caminhar e observar a natureza, conversar com Deus e ouvir Ele falando comigo. E o Espírito Santo me direcionou para essa palavra. E a gente está hoje na terça-feira, normalmente tem sempre pouquinha gente, né? Na terça, na segunda, lá para segunda-feira, normalmente segunda e terça, as pessoas vêm menos, né? Mais para o final de semana, no sábado, a gente tem sempre mais pessoas. Outro dia estávamos aqui com 70 pessoas ao vivo. E de repente quem precisava mesmo ouvir não está com a gente, mas vamos lá, né? Com certeza alguém vai sair edificado dessa live, que Amém. Seja a gente, inclusive, né? Então o Senhor me disse assim, eu estava caminhando e o Espírito Santo tocou no meu coração para trazer esse assunto na live. Como você tem servido ao Senhor? Como você tem conversado com Ele? Qual que é o tempo que você tem tirado para Deus? O que é que você tem feito para Ele? Como é que você tem buscado? Para refletir mesmo, como você tem buscado a Deus, qual que é o tempo que você dedica para Ele, o que é que você tem pedido para o Senhor, né? Salomão, aqui no livro de Provérbios que a gente está lendo, Salomão, em toda a oração, ele pedia para o Senhor, né? Graça, sabedoria e entendimento. Toda a oração dele é a mesma coisa, pedia a Deus graça, sabedoria e entendimento. E por isso mesmo que Deus deu para ele sabedoria, graça, entendimento e todas as outras coisas, né? Foi um homem muito bem sucedido, teve muitas riquezas e a gente já falou que também começou a vida muito bem, foi um homem muito sábio e depois se perdeu mais para o final da vida, mas Deus deu para ele, além de graça, sabedoria e entendimento, todas as riquezas que ele podia ter. Foi o homem mais rico que já pisou nessa terra, né? E aí, me veio essas perguntas. Salomão pedia isso para Deus. O que é que você está pedindo para Deus? Quais são os seus pedidos? No seu momento de oração, no seu momento com Deus, o que é que você pede? Você tem pedido riquezas, bens materiais? Você tem pedido saúde? Você tem pedido
alguma coisa para alguém, só para você, ou é para sua família? Como é que tem sido esse momento seu aí com Deus? De que maneira você se aproxima de Deus? Por exemplo, aqui em casa a gente acorda bem cedinho, né? Nesses dias de live, como a live termina um pouco mais tarde, a gente vai dormir mais tarde sempre, né? Então a gente tem acordado por volta das 5 horas da manhã, mas a gente acorda sempre às 4h30 para ler a palavra do Senhor, meditar nela, para estudar e para começar a nossa atividade, né? Então a gente tira esse tempo. E agora, durante esse projeto, a gente está acordando cedo para ler a palavra do Senhor, então a gente acorda na presença do Senhor e vai dormir na presença do Senhor. Porque aqui a gente tem a oportunidade de orar, de ler a palavra, de conversar com vocês. Né? Inclusive, se vocês quiserem já ir escrevendo aí, ó, pode comentar aí com a gente. Aí. Essas perguntas mesmo, para a gente exercitar isso, porque quando a gente escreve também, a gente fixa mais na memória. Qual que é o tempo que você tem tirado para Deus? Quantas orações você faz durante o dia? Como é que você conversa com Deus? Ou você pode fazer esse exercício de anotar aí mesmo num papel, pega um papel e caneta, e o exercício de você com você e depois você com Deus. Sabe como é que está sendo a sua busca? Então a gente busca assim. Aí aqui em casa, por exemplo, a gente tem um quartinho. Temos. Né, amor? Tem um quartinho onde fica tocando louvores 24 horas por dia. 24 horas. Outro dia uma amiga minha esteve aqui, veio me visitar e ela falou assim, nossa, mas 24 horas? Nosso Deus! Haja energia. E por incrível que pareça, a nossa conta de luz baixou. Então assim, 24 horas por dia tocando louvores, todos os dias da semana, os 30 dias do mês. Então é um quartinho que tem 2 cadeiras, tem até uma caminha ali, tem uns instrumentos musicais, é onde a gente pode sentar para louvar o Senhor, para ler a palavra, para meditar, para ouvir um louvor, para descansar no colo do Senhor. Esse é o nosso momento, né? O momento que a gente tem, é o nosso espaço para Deus. Logo aqui atrás de nós tem um hallzinho também, um espaço que tem ali uma mesinha, 2 cadeiras, uma Bíblia, uns arranjinhos, né? Um espaço para quem chegar quiser sentar ali também, folhear a Bíblia, ler uma palavra. Então assim, qual que é o espaço na sua casa que o Senhor ocupa? Ele tem um espaço para você meditar, para você estar em oração, para você estar buscando um espaço com silêncio, um espaço confortável, tranquilo, onde você possa fechar a porta, ou você faz isso dentro do seu quarto, que também é um lugar de tranquilidade, de silêncio. Então assim, é certo que o Senhor está em cada canto da nossa casa, assim como Ele está dentro de nós. Mas a gente tem, aqui na nossa casa a gente tem, né? Sim. Um quartinho, um cantinho para Ele. E como é que você se aproxima de Deus? Como é que você começa falando com Deus? Tem gente que está triste, que está angustiado, que está depressivo, que está com muito problema de saúde, que está doente mesmo. Nesse momento, quantas pessoas estão doentes? Quantas pessoas atravessam esse momento de pandemia com tanta dificuldade? Né? E como é que essas pessoas se aproximam de Deus? No desespero? Teve uma vez, eu estava numa situação assim de muito desespero, era um sábado, me lembro disso. E aí eu fui para casa da minha avó e eu cheguei lá e falei, avó, não quero saber de nada não, e Deus não, parece que não está olhando para mim e não resolve esses negócios e tal. E minha avó falou, calma minha filha, né? Senão você não fala isso não, porque Deus é bom. Então eu falei, é bom nada, o que eu estou passando, não sei o que, aquele desespero de alma. E aí, de repente, eu olhei pro céu e falei assim, você se vira nos 30 aí, resolve esse negócio que eu não dou conta mais, não. Quase que eu tomei um tapão na boca. A minha avó, na hora que quase que me deu um tapa na boca, porque eu estava, né, nesse momento de desespero e falta de sabedoria mesmo. Então, como é que você se aproxima de Deus? Sabe, porque dependendo do estado de espírito que a gente está no dia, é diferente, né? Tem dia que a gente chega assim, um coração tão grato, com tanto amor, só agradecendo e pedindo por outras pessoas, pedindo por nossa família, por saúde, pela cura, né? Na nossa cidade, no nosso estado, no nosso país. E aí, às vezes, um dia de mais desespero de alma, a gente já chega na aflição, né? Fala, Senhor, dá um jeito aqui, me ajuda, porque tá difícil. Então, reflete aí, como é que você se aproxima? Como é que você conversa com Deus? Como é que você chama Deus? De Senhor somente? De você? De Paizinho? De amado Deus? De querido Pai? De querido Deus? Como é que você conversa com o Senhor, né?
E quando ele te responde, como é que você percebe essa resposta dele? Gente, quem quiser ir comentando aí, tá? Para enriquecer nosso bate-papo aqui, pode comentar as experiências de vocês. Anália, que lindo, vocês fizeram uma câmara de oração. Isso mesmo, uma câmara de oração. E é uma atmosfera tão gostosa lá dentro, Anália, que a gente entra no quartinho e assim, o louvor tá tocando o tempo todo e parece que quando a gente entra, o louvor que tá tocando parece que é o Senhor falando com a gente. Pelo menos a minha experiência é sempre assim. Eu pego a minha Bíblia, meu caderno, minha caneta e eu vou lá pro quartinho e sento e assim, aí começa a tocar um louvor e parece que aquele louvor tá saindo da boca do Senhor, parece que ele conversando comigo, sabe? E ali eu me emociono, eu choro, eu converso, eu agradeço e é sempre muito bom. Muito bom mesmo. Então é isso, como é que você percebe que Deus fala com você? Ele fala com você, você escuta, você sente? Como que é a sua percepção? Como você percebe a presença dele? Coloca aí no papel, depois você vai ler esse papel aí, você vai poder rever como você, daqui a um tempo, como você amadureceu na presença do Senhor. Sabe, quando eu olho para trás e vejo quem eu era na presença do Senhor 10 anos atrás, 5 anos atrás, 3 anos atrás, 6 meses atrás, eu consigo perceber uma diferença gigantesca. Porque eu venho fazendo esses exercícios de meditar na palavra do Senhor, de estudar e buscar nele, e isso é sempre muito bom e muito prazeroso. Então, outra questão é, qual tem sido a sua prioridade? Tem um hino que chama Prioridade, ele é lindo, maravilhoso. Agora fugiu o nome dela, Midian Lima, Prioridade. Qual tem sido a sua prioridade? O que é que você tem colocado aí na listinha aí? O que é que você prioriza na sua vida? Além da listinha que você passa para Deus, todos os dias ou quase todos os dias, quais são as prioridades da sua vida? A sua família? Você pega uma mãozinha assim, ó, desses 5 dedos aqui. Sua família está entre esses 5 aqui? Seu trabalho, seus filhos, seus projetos, a casa do Senhor, louvar ao Senhor, servir ao Senhor. Como é que você coloca aqui essas 5 prioridades? Tenta listar quais são as 5 prioridades da sua vida. Tem até, inclusive, um exercício que fala assim, liste 25 coisas que você deseja muito, 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 muito na sua vida, para a vida inteira. Você vai listar 25 coisas que você gostaria que acontecesse, seus sonhos, seus projetos, 25 coisas. Dessas 25 coisas, você vai extrair apenas 5. Apenas 5. Essas são as 5 coisas que você vai conseguir realizar durante toda a sua vida com mais potencial. E nessas 5 coisas, dentro dessa mão, precisa estar o que mais importa para você. E aí, o que é? Família, o Senhor, trabalho, o que vai ser? Qual é a sua prioridade? Tia Creuza está escrevendo aqui, meu Jesus, através do louvor da natureza. Isso aí. A tia Creuza está falando aqui da natureza. Essa palavra me veio ao coração quando eu estava justamente caminhando hoje no fim da tarde. Eu amo ir para o calçadão e ficar observando a natureza. E ficar vendo ali, ouvindo o barulho do rio, o barulho dos passarinhos, ouvindo, vendo, observando. E aí outro dia eu estava inclusive vendo uma árvore, porque agora está pertinho da primavera, né? Então tem muitas flores, está tudo muito florido, está tudo muito verde, está tudo muito bonito. E aí eu estava perto do Garfo ali, quem conhece, talvez tenha alguém de fora aí, não conhece aqui Valadares, mas perto do Garfo tinha uma árvore completamente sem folha nenhuma, era só galhos, eram somente os galhos, não tinha flor, não tinha folha, não tinha nada. E quando eu bati o olho naquela árvore, eu olhei, observei, eu falei, gente, mas está tudo florido, está tudo cheio de, tudo verde, tudo colorido, por que essa única árvore aqui está sem folha nenhuma, sem fruto nenhum? De repente, é uma árvore que perdeu os frutos, que perdeu as folhas, que já está secando, mas é uma árvore que vai se renovar. A palavra diz que é o cheiro das águas, aquilo que estava morto sobreviverá, É o cheiro das águas. Então, de repente, é uma árvore que perdeu as folhas, ela está nua lá, uma árvore nua. E ela vai florir de novo, ela vai ter outros frutos. E para que esses novos frutos, essas novas folhas cheguem, as outras têm que sair, têm que cair.
As árvores no outono acontece isso, né? As folhas caem, os frutos acabam e depois tudo se renova. Então, a gente também é assim. Às vezes, em alguns momentos da vida da gente, a gente se renova, né? Sim, sim. E falando em renovação, falando em cheiro das águas, eu estava lembrando aqui de quando a gente começou, né? A gente começou e tal. E durante o nosso processo de evolução, hoje, por exemplo, hoje a gente ora mais, né? A gente ora nas refeições, a gente ora durante o dia, a gente conversa com Deus durante o dia, a gente consegue ver a presença de Deus durante o dia, nas pequenas coisas, A gente se abençoa antes de dormir, né? Exatamente. A gente se abençoa, eu abençoo ela, o dia dela, amanhã dela que vai acontecer, ela me abençoa também. Eu peço para ela sabedoria, discernimento, saúde, livramentos, e ela também pede para mim, né, amor? E é interessante como as coisas vêm acontecendo com a gente. Teve uma vez que foi mais de uma vez. Fui buscar marmita, né? E dei uma volta assim no quarteirão, tinha uma vaga. Eu falei assim: ô Jesus, cadê minha vaga? Onde está minha vaga? Eu preciso parar aqui para levar comida. Eu sei que você guardou minha vaga. Eu terminei de falar, o semáforo fechou. Daqui a pouco veio uma pessoa, passou, encostou num carro lá na frente, né, e tá enrolando, eu tô olhando aquilo ali, é ali, minha vaga é aquela ali, não é possível, é aquela vaga ali que você está guardando para mim. E a pessoa está enrolando, eu estou vendo o semáforo fechado para mim, daqui a pouco ela entra dentro do carro, na hora que ela começa a arrancar com o carro, o semáforo abre para mim, fecha para os outros, a pessoa sai e deixa a vaga para mim. Eu vou falar assim, é cuidado do Senhor. Eu fui, encostei, fiz minha baliza lá, encostei. E é uma coisa tão corriqueira, né? É uma coisa tão corriqueira que às vezes a pessoa fala, não, que bobeira, nada a ver. Mas a gente consegue perceber. É tão bom a gente perceber a mão do Senhor em todas as coisas. Era essa pergunta também que eu ia fazer. Como é que você enxerga as coisas do Senhor? Você vê as coisas dele em tudo que você vê? Para onde você olha, você consegue ver Jesus? Você consegue ver as coisas de Deus, as coisas do reino? Tudo que você faz, você consegue perceber Jesus no que você está pensando, no que você está falando, no que você está fazendo, as pessoas com as quais você está convivendo, no seu trabalho, na sua casa, nos seus filhos? Você consegue olhar para tudo isso e enxergar Jesus? Ter essa intimidade, né? E perceber mesmo a presença dele, né? Perceber e sentir que ele está ali com você, que a sua vida é para louvar o Senhor, que a sua casa é para louvar o Senhor, que a maneira como você se veste, a maneira como você fala é para engrandecer o nome do Senhor, porque é para Ele. Toda honra, toda glória, todo louvor, toda adoração deve ser para Ele. A nossa vida deve ser para Ele. A gente deve viver para Jesus e para trabalhar para o reino aqui nessa terra, né? Esse projeto nosso fala muito disso. A gente está tentando transbordar um pouquinho do que a gente conheceu, do que a gente aprendeu, né? Na leitura da palavra, nos estudos bíblicos, nos cursos que a gente já fez e ainda está fazendo, nas coisas que a gente estuda e nas coisas que a gente vive principalmente. Então a gente quer passar para as pessoas que uma vida na presença do Senhor, ela tem outro sentido. A gente consegue descobrir a identidade que a gente tem, a verdadeira identidade. Aí a gente consegue, a partir dessa descoberta, clarificar o nosso propósito. E uma vida com propósito, gente, ela é muito mais tranquila, é uma vida plena. Inclusive, para que a gente tenha uma vida plena, a gente vai falar sobre isso aqui talvez ainda essa semana, né? É preciso 5 coisas para que um ser humano tenha uma vida plena, né? Satisfação, engajamento, propósito, relacionamento e autorrealização. A gente vai falar de cada uma dessas coisas aqui, o que quer dizer cada uma delas, como a gente alcança isso, como a gente consegue viver em plenitude e já adianto, como sempre, plenitude só no Senhor. Exatamente. Então, assim, você tem agradecido? A gente vai até terminar a live hoje um pouquinho mais cedo, vamos dentro do horário que a gente tinha proposto lá no início do projeto, que é de meia hora só, uma live só de meia hora. E tem dia que a gente tem terminado aqui com 50 minutos, com 1 hora e 35, tem dia que ultrapassa um pouquinho. E hoje a gente vai terminar um pouquinho mais cedo, mas a gente quis trazer essa reflexão para vocês hoje. Você tem agradecido? A gratidão, gente, a gratidão, ela abre os céus. Seu coração é grato? Você tem agradecido a Deus por tudo que você tem? Por tudo que Ele faz pela sua vida? Pela saúde?
porque a gente está passando por esse momento aí, quantas pessoas foram atingidas por essa doença, né, o coronavírus. São mais de 4 meses já dessa pandemia. Aqui em casa, graças a Deus, ninguém adoeceu, ninguém pegou esse vírus ainda. E tomara que não venha. Amém. Então, assim, muitas pessoas que a gente conhece também estão saudáveis. Deus tem trazido segurança. E quem pegou também tem saído ileso. A gente agradece muito a Deus por isso. Infelizmente, nem todas as famílias tiveram esse privilégio, né? A gente ora para que o Espírito Santo seja o consolador, né? Que leve consolo para essas famílias. Mas, enfim, tudo está nas mãos do Senhor, né? Então, que a gente reflita nisso. Gratidão. Que a gente observe, assim, eu tenho vida, eu tenho saúde, eu tenho alimento na minha mesa, eu tenho uma casa para morar, uma cama para dormir, eu tenho os meus filhos perto de mim, entende? Tenho família e eu tenho um Deus que cuida de mim o tempo todo, 24 horas por dia. Os olhos dele não se fecham para mim. Então, assim, e por tudo isso que ele faz, porque ele é bom, o que é que você tem feito em troca? O que é que você tem oferecido para ele? O que é que você tem ofertado para o Senhor, no altar do Senhor? Você tem cumprido o seu propósito? Você consegue sentir o amor que ele tem por você? Você tem levado a palavra de Deus para outras pessoas? Tem falado do amor dele no seu trabalho, na sua vizinhança, nos lugares onde você vai? Como é que você tem agradecido tudo isso que ele fez e faz por você? Entende? Muitas pessoas não têm essa facilidade, essa percepção, né? De que tanto Deus fez por nós e que ainda, muito mais ainda ele poderá fazer ou ele fará, e a gente não consegue ter essa percepção e agradecer, somente agradecer. E eu falo que um coração grato, ele agradece até pelo deserto, até pelas situações difíceis. E eu sei do que eu estou falando, porque eu já passei muito perrengue, muita situação difícil, e eu já me vi por vários momentos falando, Senhor, obrigada até pelas dificuldades, pelas provações, porque elas me ajudam a crescer, elas me amadurecem, e eu sei... Fortalecem, exatamente. E eu sei que só tem um propósito nisso. E hoje, graças a Deus, eu tenho vivido assim, em plenitude com o Senhor, porque eu reconheci que tudo que eu passei foram provações que me trouxeram até aqui. Então, eu sou muito, muito grata ao Senhor. Agradeço o tempo todo. Eu falo sempre, nas minhas ministrações na igreja, eu falo que eu tenho vergonha de pedir. Eu não peço saúde. Saúde, proteção, segurança. E eu só agradeço. A gente perde nada para agradecer, né, Maria? Não perde nada. Porque a gente, desde que a gente resolveu, né, viver a vida cristã, as coisas começaram a dar certo para a gente de uma forma que a gente sobrenatural. Só consegue explicar isso com Deus. A única explicação, né? Então, é maravilhoso você poder estar vivendo isso. É o que a gente está vivendo hoje. Tentando passar para vocês, né, que existe uma maneira de viver plenamente, de ser feliz, de ser abençoado em todas as áreas da vida da gente, de prosperar, né, de ser uma pessoa próspera em todas as áreas da vida da gente. E como a gente está numa semana de falar sobre família, fica essa outra pergunta ainda. Como é que a sua família está sendo inserida nesse contexto? Porque tem pessoas que buscam só para elas. Tem pessoas que assim, estou buscando para mim a salvação individual e eu não quero nem saber de marido, nem de filho, nem de ninguém. Cada um com seu cada um. Quem quiser vir junto, vem. Quem não quiser... fica para trás. E não é assim, né? A gente que tem uma vida cristã, a gente precisa se preocupar sim, principalmente com a nossa família. Porque o nosso primeiro ministério é dentro da casa da gente. O nosso primeiro ministério é a nossa família, dentro da casa da gente, né? Então, como é que a sua família está inserida? Você está buscando sozinha? Você está incentivando a sua família a buscar? Outro dia eu dei a minha Bíblia que eu ganhei no meu aniversário, presente do marido. Eu presenteei a Luísa, eu dei a minha Bíblia para ela. Então, assim, a Bíblia que eu nunca tinha ganhado uma Bíblia assim. Já tinha ganhado duas ou três Bíblias, mas menorzinhas, com as letrinhas muito pequenininhas. Então, assim, uma Bíblia grande, de estudo, uma Bíblia com rodapé, com figuras, com ilustrações para a gente compreender melhor. Eu nunca tinha ganhado. Então, quando eu ganhei, eu fiquei maravilhada, fiquei louca, apaixonada pela Bíblia.
Mas aí eu dei essa Bíblia para a Luísa. E eu dei com todo carinho, todo amor, eu sei que ela vai fazer bom proveito dela, né? Então pensa nisso também. Como é que está a sua vida com Jesus? Como é que você busca Jesus? Qual que é o espaço que Jesus ocupa na sua casa, na sua vida? Como é que a sua família está inserida nisso aí? O que é que você está pedindo? O que é que você está agradecendo? O que é que você está fazendo pelo reino? O que é que você está conseguindo contribuir com o reino de Deus? Entendeu? Se você chegar no seu trabalho e desejar uma paz do Senhor para o seu amigo, para o seu colega de trabalho, falar de Jesus para ele 2, 3 palavras, meia dúzia de palavras, você já vai estar edificando a vida dele. Às vezes tem pessoa que tem tanto conhecimento e não consegue distribuir, fica retendo, né? A gente falou outro dia aqui de obesidade mental. A pessoa tem conhecimento, lê, estuda e nunca consegue passar para frente, fica só para ela, fica só guardadinho ali na mente, né? E conhecimento que você não passa para frente não vale de muita coisa, né? Ele não se multiplica. Então que a gente fique com essa reflexão, galera. 36 minutinhos de live, a gente vai encerrar hoje. Ainda essa semana a gente vai falar, talvez amanhã a gente vai falar dos bloqueios. Talvez essa semana ainda a gente vai falar sobre isso, vida plena. 5 coisas que você precisa para ter uma vida plena: satisfação, engajamento, propósito, relacionamento e autorrealização. Beleza? Então amanhã às 10 horas da noite a gente está aqui. Na quarta-feira a gente tem a Anália Calista, que vai bater um papo com a gente aqui, top de linha. Ela tem um testemunho muito lindo, um projeto muito bacana. Sim. Então ela vai estar aqui com a gente. Quer falar uma coisa, Marita? Não, tá de boa, tá tranquilo. Hoje eu falei com o Cássio, falei, amor, a gente estava com o assunto hoje preparado para falar dos bloqueios, que é muito interessante, bloqueio mental, bloqueio emocional, que nos impede de agir, às vezes, né, de ser quem a gente é de verdade, que nos paralisam, nos impede de caminhar para frente, nos impede de prosperar, nos impede de absorver as informações, de aprender, de buscar sabedoria e conhecimento. Então, o bloqueio mental é um negócio muito sério. A gente vai falar sobre isso amanhã. Hoje eu resolvi trazer essa palavra justamente para a gente fazer uma reflexão. Olha, a tia Cleusa está falando aqui, sempre participei para poder cobrar deles. Isso aí, Isso mesmo. O doutor Lucilane entrou, a Mônica, solicitação de participar. Como é que faz aqui? Visualizar. Deixa eu ver. A doutora Lucilane está querendo participar com a gente ao vivo, é isso? Comenta aí para nós, doutora Lucilane. Se a senhora quiser entrar com a gente ao vivo aí, só dá um olá. Fala que é isso mesmo, que a gente aceita aqui para prolongar um pouquinho, que a gente já está fechando a live. Hoje a gente trouxe só um assunto para reflexão, mas quem quiser participar aí, tá à vontade. É só falar com a gente aí, a gente aceita a ligação. Exatamente. E a gente troca uma ideia. Beleza, pessoal? Então é isso, é sempre bom a gente parar um tempo para refletir, né? Como é que está a nossa vida diante do Senhor? O que é que a gente pode melhorar? O que a gente tem feito até aqui? Né? E parar para ouvir o Senhor também. Às vezes a gente para pedir, para reclamar, para falar, para um monte de coisa, mas a gente não consegue ouvir a voz do Senhor, né? A doutora Lucilane escreveu, poxa, o que está acabando, doutora? A senhora quer participar com a gente ao vivo aqui? Papai do céu continue honrando. Amém. Quem está falando, amém. Anália, boa noite. Deus abençoe todos nós. Amém. Muito boa noite para todos. E a doutora vai participar ou não? Só quer participar daqui com a gente? Fala para nós aí nos comentários. Faz aí. Se quiser, a gente só mandar o convite aí. A gente manda o convite. Hoje a gente fez uma live bem rapidinha para trazer só uma reflexão mesmo, para a gente se posicionar diante do Senhor e perguntar para Ele. Hoje Augusto tomou meu tempo. Depois vejo também. Tá. Tá joia. Então é isso. Amanhã a gente está de volta às 22 horas para poder falar sobre os bloqueios e faz esse exercício aí. Hoje, basicamente, vou só resumir para o pessoal que entrou por último. A gente falou dessa reflexão. Pega uma caneta e um papel, pega a sua Bíblia, faz uma oração, né? Peça ao Espírito Santo que te ilumine para conversar com o Senhor. E aí, outro dia. Vamos combinar. Tá certo. E aí, anota essas coisas, sabe? Anota essas reflexões, porque com o tempo você vai ver como você caminhou, né, na sua espiritualidade, como você evoluiu.
refletir sobre como está a sua vida diante do Senhor, o que é que você tem conversado com Ele, como você tem escutado a voz dEle, né? Como Ele tem atendido as suas preces, né? A sua oração, os seus pedidos. Anote, né? Anote quantas vezes por dia você chamou o Senhor para conversar. Uma conversa... O Edinho, Ed Neves, tio do Manuel. Quantas vezes você chamou o Senhor para conversar? Conversa trivial. Ô Senhor, bom dia Espírito Santo. Ô Senhor, muito obrigado por essa vaga aqui para eu estacionar meu carro. Senhor, muito obrigado por essa bênção que você me deu. Quantas vezes por dia? Tem gente que só quer pedir, não quer nem ouvir o Senhor, né? Não quer agradecer, não quer parar para ouvir o Senhor. Faz uma oração pedindo, aí depois volta e pede outra coisa, e às vezes esquece de agradecer, né? Tanta coisa que Deus tem feito pra gente. E normalmente, o que acontece? A gente só olha porque tá faltando. A gente nunca lembra de agradecer que a gente tem muito mais do que a gente merece. Muito mais do que a gente merece. Gratidão é tudo. A gente falou que gratidão é tudo. Isso aí. Tem um estudo, né, uma pesquisa que fala que as pessoas mais felizes que tem maior índice de felicidade, são as pessoas que expressam maior gratidão. A gratidão cura, né? Para você ter uma ideia, a gratidão é capaz de curar uma pessoa. Né? Então, que a gente tenha um coração grato diante do Senhor. Voltou aqui a internet. Tá? Então, que a gente tenha essa gratidão, conversar com o Senhor, agradecer sempre, pedir às vezes, reclamar nunca. Agradecer sempre, pedir às vezes, reclamar nunca. Eu sempre digo assim, que Ele sabe o que é melhor para mim. Tudo que eu pedir não vai ser nada perto do que Ele tem para mim. Então, se eu peço X, Ele tem 500X para mim. Então, se eu peço X, Ele vai me dar X. Então, eu só peço assim, que seja feita sua vontade, Senhor, que recaia sobre mim, sobre a minha casa, a minha família, o teu desejo, que os teus sonhos sejam os meus, que a tua vontade seja a minha e que o Senhor cumpra simplesmente. Cumpra simplesmente. E aí eu me disponho para buscar. Ok, galera? Hoje foi só um bate-papo rapidinho. E aí a gente fala com o Papai do Céu. Vamos encerrar? Vamos encerrar? Vamos lá. Meu Deus, meu Pai querido, Pai amado, muito obrigada por esse momento. Obrigada, Jesus, por colocar esse propósito no nosso coração, esse projeto. Obrigado, meu Pai, por cada pessoa que está acompanhando aqui com a gente. Que o Senhor derrame, meu Deus, poderosamente, abundantemente, bênçãos do céu sobre a vida, sobre a saúde, sobre a casa, sobre a família de cada pessoa, meu Deus, que está conosco nesse projeto. Obrigado, meu Deus, pela vida e pela saúde de cada uma delas, pela nossa família. Obrigado, meu Deus, por tudo que o Senhor é, por tudo que o Senhor tem feito. Obrigada por tudo que o Senhor ainda vai fazer, Jesus. O Senhor é bom e por isso te rendemos graças, hoje e sempre. Amém. Amém. Gente, amanhã então, 10 horas, tá? A gente vai falar sobre os bloqueios emocionais. Beleza? E a boa notícia é, todo bloqueio pode ser desbloqueado. E aí, isso nos deixa tranquilos, né? Que a gente é bloqueado desde criança. Na adolescência, então, Senhor da glória. E até... Ó o Davi lá atrás. Aparece aí, Davi. E até... Olha lá o Davi, ó. Tá igual o Geninho no final. Como é que era aquele desenho? Era o... É o Geninho da Xirra. Da Xirra? Olha lá. Ê, garotinho. Aqui o pessoal tá comentando agora. Vamos lá, através disso, vamos lá. A Mônica, peraí, vamos voltar aqui um pouquinho. A Mônica disse, olha, eu converso com Deus o tempo todo, lavando vasilha, arrumando casa o tempo todo. Deus me guia. Amém, glória a Deus. Isso é bom demais. Eu amo conversar com Deus. Quando eu estou dirigindo, quando eu estou arrumando casa o tempo todo, é bom demais. Através disso, tenho visto milagres em minha vida e minha família. É desse jeito. O segredo é esse, gente. O segredo é esse aí. Ô Edson, fico muito feliz em poder ouvir vocês. Amém, amém, amém. Amém, amém, querido. Deus abençoe a sua vida. A doutora Dulcilane está comentando aqui, exercício diário de fé. Amém, é isso aí. A gente quer incentivar vocês, ler a palavra do Senhor, falar com Deus, agradecer, conversar com Ele, saber e sentir que você é filho. Você é filho, Ele te chama de filho. Jesus te chama de amigo, entendeu? É muito próximo, isso é muito profundo. Entende? A gente não é só criatura de Deus, não. Ele nos criou, Ele é o nosso Criador, mas a gente não é criatura, a gente é filho de Deus. E todo pai quer o melhor para o seu filho. Então, se a gente entender que a gente é filho, a gente vai se comportar como filho. E a gente vai amar infinitamente o nosso Pai querido. E tudo Ele fará por nós. Tudo Ele fará por nós. O Edson, aguardo ansioso para participar
amanhã. Amém. 22 horas nós vamos estar aqui de novo amanhã. Muito bem-vindo, tá, Edson? A Arnaia. Eu vi a Arnaia rindo aqui que viu o Davi lá atrás. Tia Creuza dando tchauzinho. E Campanha Júnior. Campanha Júnior. Oi, oi. Então tá, gente. Ó, a gente falou que ia terminar mais cedo hoje, 15 minutinhos só antes. Beleza? Vamos refletir sempre na palavra do Senhor e agradeça sempre. Agradecer sempre, pedir às vezes, reclamar nunca. Jamais. Nunca, jamais. Deus não gosta de gente que murmura. Murmuração só afasta as bênçãos. Mas tá? Ele ama aquele filho que agradece. Ele ama todos, né? Ele ama todos, mas o coração dele se enche com aquele filho que agradece. E o filho que tem um coração grato, ele se achega mais ao pai. É verdade. Ele se aproxima mais do pai e por isso ele consegue ouvir melhor. E aí as pessoas falam assim, mas porque você não sabe o que eu estou passando. O que Jesus passou, hein? O que Jesus passou? A gente não passa nem um grão de areia perto do que ele passou. Tudo que a gente passa, tudo que a gente sofre nessa vida, e olha que tá falando com vocês aqui, é uma sujeita que já sofreu um bocado. E assim, tudo que a gente passa e sofre não é nada perto do que ele já passou e perto do que ele pode fazer. Toda a nossa ferida ele cura, todo o nosso cansaço ele tira, toda a nossa tristeza, toda a nossa angústia, tudo isso ele cura. É só ter a sabedoria que a gente está buscando aqui, inclusive, ó, de colocar tudo isso nos pés dele, no colo dele, nas mãos dele, na direção dele, porque lá em Isaías 53 tem uma chave de cura gigantesca, que fala que sobre suas pisaduras nós já fomos sarados, Não vai ser não, nós já fomos, é só tomar posse dessa cura. Amém. Entende? Nós não vamos ser prósperos não, nós já somos. Tudo Deus já fez, hoje é o dia que o Senhor já fez, está aqui na palavra. Hoje é o dia que o Senhor já fez. Então tudo Ele já fez por nós, tudo Ele já fez para nós. A palavra diz que os céus pertencem ao Senhor, mas a terra Ele deixou por herança para os filhos. Então tudo que Ele fez é para a gente. É para a gente usufruir, é para a gente viver bem, é para a gente servir, é para a gente buscar nele, agradecer e conseguir enxergar nele cada coisinha que ele fez. Entendeu? Exatamente. Inclusive quando a gente olha no espelho e fala assim, que coisa linda que Deus criou. Sim, né? Imagem e semelhança dele. Olha a Paty aqui, o Elton, que saudade, Paty lá de Patinga. Querida, beijo, tá? Deus abençoe a sua família. Pessoal, então, até amanhã, às 22h, vamos falar de bloqueios. Na quarta-feira tem a Anália Calista. Talvez essa semana ainda tenha participação especial novamente do nosso pastor, para a gente falar de um assunto top aqui. E vamos que vamos. Inclusive, se tiver algum assunto aí que vocês tenham curiosidade para a gente conversar, relacionado à família, obviamente ao reino de Deus, à inteligência emocional, algo da psicologia, pode colocar aí pra gente que tá tudo aí na nossa seara. Manda inbox. A gente poder estar acrescentando. Chama no direct. Isso, é direct que fala. É direct. Maria. Então tá bom, já fizemos a nossa oração final, estamos todos abençoados. Muito boa noite para todos, tá? Beijo, beijo e até amanhã. Tchau, até amanhã. 22 horas. Isso. Bye, bye. Encerrou?